Ok, então esse é o nosso plantão de estática. Vou começar fazendo um resuminho sobre o que é essa parte. Vou ter que usar minhas habilidades de desenho no Paint. Então, estática, eu assisti a aula do Thiago e ele definiu assim, que no equilíbrio de corpos, né, a gente tem que a soma das forças tem que ser igual a zero. Isso a gente foi visto lá em mecânica newtoniana. Né, as forças que agem sobre o corpo devem ser zero. Vou colocar só o vetor por conveniência. Quando entrou em estática, a gente também definiu que para os corpos rígidos, a gente precisava que o momento dessa força, que ele chamou de m, também deveria, a soma deles no corpo também deveria ser zero, né? No caso aqui a gente define o momento ou o torque como sendo a força aplicada no braço, né? E às vezes o braço tem que ser perpendicular à força aplicada, porque senão não tem movimento, então a gente coloca um seno de θ aqui. Então a gente precisa dessas duas condições. A gente vai utilizar nesses exercícios da lista apenas a segunda condição. A gente não vai precisar muito da primeira condição, a gente vai utilizar em um exercício, acredito eu. Mas na parte de estática a gente acaba usando mais que a soma dos momentos deve ser igual a zero, né? Tem que tomar cuidado com o sinal. Se o torque faz em sentido horário, a gente coloca um sinal negativo, e se ele está no sentido anti-horário, a gente coloca o sinal positivo. Né? A gente vai ver ao longo do caminho. E também tem uma questão de centro de massa. Eu não vi no vídeo o Thiago definindo o centro de massa. Vocês podem me dizer melhor, ele trabalhou com o centro de massa com vocês? Deixa eu olhar se tem mensagem. Ah, tem alguém. Opa, desculpa pelo demora para deixar você entrar, mas seja bem-vinda. Ele falou, Ives? Centro de massa. Na aula ele tinha falado, eu não vi ele falando disso, mas não sei se ele falou em algum outro momento. Elô, tudo certo? Tá me ouvindo? Oi? Tá, eu acho que não passou mesmo, mas como tem uma questão, eu passo a formulinha rapidinho pra vocês. Elô, está ouvindo? Não sei. Então, eu sou Pedro, só pra deixar falar, eu vou substituir o Thiago por um tempo, e a gente tava começando aqui a fazer um resuminho Tá, ok. Então, todos aqui, eu tava começando a fazer um resuminho de estática, né? Vocês estão vendo aqui, não está muito legível, então só para falar de novo, em estática a gente vai precisar de duas condições, que é a condição de equilíbrio do corpo em translação, né? Que foi visto em dinâmica newtoniana, né? Leis de Newton. Quando a gente considera que o corpo é extenso, a gente tem que considerar que ele pode rotacionar, né? Girar. Então a gente tem que introduzir um novo conceito, que é o torque, né? O momento de uma força. E a soma dos momentos em um corpo também deve ser igual a zero para ele estar no equilíbrio. E a gente define o torque. As pessoas costumam usar também a letra tal para definir torque. Ele é o módulo da força D seno de θ, como o Thiago apresentou para vocês. Tem que escolher adequadamente o sinal, mas lembrando, isso é uma convenção. Eu posso colocar positivo no horário e negativo no anti-horário, depende do que você prefere. E o centro de massa nada mais é do que a gente vai utilizar em um exercício, se vocês fizeram ou não. Dado um sistema de partículas, existe um ponto que se chama centro de massa, né? Vai ter um para cada eixo. Então aqui vai ser o centro de massa dessas três partículas aqui, que é o ponto onde toda a massa estaria concentrada, né? Para efeito de conta, daria na mesma utilizar o centro de massa ou fazer a soma de massa por massa. E a gente considera que o centro de massa, não vai ficar tudo certinho, é 1 sobre a massa total de todas as partículas, e a gente vai utilizar uma soma também para definir isso. Então é a massa da partícula 1 vezes a posição da partícula 1. E a gente faz essa soma, mais a massa da partícula 2, isso vai de 1 até todas as partículas, tá? Então, nesse caso de 3 partículas, seria massa da partícula 1 vezes posição 1, mais massa da partícula 2, posição da partícula 2. Isso só para o x, tá bom? Nesse sistema que tem duas coordenadas, então a gente teria aqui o nosso y do centro de massa também. É só você trocar esse x aqui pelo y,
E se tiver um terceiro eixo, o eixo Z, então você troca o x por z da mesma maneira. Esse daqui está no exercício 14 da nossa apostila, que é confuso de se fazer, então a gente pode trocar os valores aqui ou assumir outros valores. Tá vendo? Ele considerando essa questão que está duplicado aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém querendo entrar. Olha lá. Gabibi. Gabibi, olá Gabibi. Desculpe a demora para te permitir entrar. Não está aparecendo notificação nem barulhinho. Então seja bem-vinda. A gente está começando a fazer um resuminho aqui. Pode escrever no chat se quiser. Você está ouvindo? Então é assim que está definido o centro de massa. Então aqui tem o que foi visto por vocês na última aula e é o que a gente vai usar daqui em diante. Então me digam, vocês tiveram dificuldade em algum exercício específico? Vocês querem que eu dê uma passadinha por todos? Faça os mais difíceis? Ah, oi Gabibi. Gabibi. Está ouvindo? Que ótimo. Então qualquer coisa me avisem, vai? Vocês podem comentar. Oi? Tá, vai ficar massivo, mas sim, posso fazer todos. Vamos lá, vamos ver um por um então. Qualquer coisa, se vocês cansarem, a gente dá uma pausinha. Então vamos começar do começo, né? Então a gente vai usar isso daqui, vou deixar sempre aqui e vou fazer aqui embaixo. Daí eu apago. Exercício 1 da PUC diz assim: uma bola de massa 10 gramas é solta de uma altura 1,2 a partir do repouso. Não é esse, eu tô no lugar errado. Tô no trabalho e energia. Opa, notificação. Não, ninguém. Chat. Ó, já tava começando do lugar errado. Vocês podem ir falando, tá bom? É bom interagir, senão eu fico aqui só fazendo tudo e não sei se vocês estão entendendo. Então, na lista 8, questão 1 da PUC. Deseja-se construir um mobile simples com fios de sustentação de hastes. Ó, esse daqui é pro Thiago, né, que teve filho, sabe como montar agora. E pezinhos de chumbo, só que daí ele troca o pezinho por brinquedinhos. Os fios e as hastes têm massa desprezível, peso ali. A configuração está demonstrada aqui. Então, parece complicado porque tem um outro pedacinho ali, né? Então ele pergunta, o pezinho de chumbo tem massa aqui e o outro tem 10, cada um triangular. Para que a haste maior possa ficar na horizontal, ou seja, em equilíbrio, é isso que quer dizer. Qual deve ser a distância horizontal x em centímetros? O bom desse exercício é que a gente pode simplificar ele. Pode ver que essas massas triangulares aqui, elas estão equidistantes e o fiozinho aqui está bem no meio da haste. Então, esse pedaço aqui já está em equilíbrio, tá? Então, a gente pode simplesmente redesenhar isso daqui. Espero que não fique muito confuso. Tá ok aqui, vou olhar de vez em quando. Então, a gente tem aqui, a gente vai ter nessa ponta aqui o quadrado. E na outra ponta, a gente basicamente, a gente vai somar a massa dos dois pezinhos, porque a gente está simplificando, né? Aqui já está em equilíbrio. Então, o que esse fio aqui está segurando é a soma desses dois pesos aqui. Ou seja, triângulo mais triângulo vai dar 20 gramas no total, enquanto o quadrado tem 30. Então aqui eu vou colocar como bolinha. Nossa, que horror. Eu não tenho um tablet igual o Thiago para escrever com uma caneta. Tenho que usar o dedo mesmo. E aqui a gente tem 30 gramas do quadrado. Então está apoiado aqui no meio. Agora, para a gente resolver esse exercício, a gente precisa localizar todas as forças e o que isso vai influenciar no desenho. Então a gente vai ter aqui o peso da bolinha de 20 gramas, que eu vou chamar de P1. E aqui a gente vai ter o nosso P2. A gente vai ver que o fio que está segurando, ele transmite esse peso totalmente, tá? Então a tração no fio vai ser igual ao peso.
E que mais que ele diz aqui? As distâncias aqui são 30 centímetros. Então, quanto é aqui, né? O nosso x que a gente quer. Esse é um dos sistemas mais simples que tem, que é a barra com dois pesos, né? Aqui a gente também tem no centro de massa, tá? O centro de massa de uma prancha, de uma tábua, é sempre na metade, né? Então, se tem comprimento L, vai ser em L sobre 2. Porém, como o eixo de rotação é aqui, essa força aqui do peso da barra não vai causar nenhum torque, porque está no eixo, está em cima do eixo de rotação, né? A única coisa que vai influenciar são esses outros dois pesos. Então, vamos aplicar a fórmula. A gente só precisa da segunda aqui, dos momentos. Soma dos momentos deve ser zero. Não precisa carregar o índice de vetor sempre, porque a gente está trabalhando com quantidades absolutas. Deixa eu só conferir aqui de novo, ninguém tentando entrar. Ok. Então, isso daqui, o que isso vai implicar? Que o peso 1 a gente pode adotar como positivo descendo, né? Então, como se ela estivesse virando para cá. Não, porque depois, se você multiplicar por menos, vai dar na mesma. Então, vai ser P1, vai ser o momento 1, né? Que na verdade é o P1 vezes 30 centímetros. Outra coisa também é que a gente, embora o peso ele seja obtido em quilo, metro e segundo, a gente pode colocar essa distância em centímetro se a gente considerar outra distância em centímetro, tá bom? Porque se considerar uma em metro ou centímetro dá errado, mas tem que considerar elas iguais. Ou metro e metro, ou centímetro e centímetro. Daí a gente vai obter o valor conforme a unidade que a gente usou. E aqui vai subir, né? Se um desce, o outro sobe. É que eu estou fazendo totalmente ao contrário, porque se essa massa é maior, mas enfim. E a gente vai subtrair o outro momento, que é o do peso 2, que vai ser P2 vezes x. E isso tem que ser zero para estar no equilíbrio, né? Ele quer que a barra fique horizontal. Então basta jogar isso para o outro lado, dividir o P1 sobre o P2, então o x vai ser 30P1 dividido pelo peso 2. Né? E na verdade a gente pode trocar o peso por massa vezes gravidade, né? Então a gravidade de cima vai cortar com a gravidade de baixo, e isso vai dar 30 vezes a massa da bolinha, né? Que é a massa 1, dividido pela massa 2. Então é só substituir, isso vai dar x igual 30 vezes a massa 1, massa 1 do peso 1, 20 gramas, dividido pela massa 2, que é 30. Vendo, 30 corta com 30. E isso vai dar 20. Já está em centímetros porque a gente deixou em centímetros. Então, para esse sistema estar em equilíbrio, a gente precisa que a distância x seja 20 centímetros. Tá? E faz sentido. Esse peso do lado esquerdo é maior do que o peso do lado direito, né? Então, a gente precisa que esse comprimento aqui seja menor para conseguir balancear e ficar em equilíbrio. É basicamente assim que a gente vai resolver todos os exercícios de estática. Não foge muito disso. Alguns fogem, tem que trabalhar com ângulos e tudo mais, mas basicamente aqui a gente pode simplificar, né? Não precisa fazer nada demais. Então a resposta é a alternativa C, 20 centímetros. Ok? Não, vamos passar para a segunda. A segunda a gente vai resolver da mesma maneira, só que aqui a gente tem dois apoios. Então, da mesma maneira que o Thiago fez na aula, a gente vai escolher um dos apoios para ser o eixo de rotação. Tá? Se a gente está colocando a massa nesse ponto aqui, significa que a barra vai girar em torno do ponto S2, não do ponto S1. Mesmo que aqui tenha duas forças de apoio, quando o corpo entrar, ele girar, o ponto S1 não vai ter mais nenhum apoio e não vai ter nenhum torque ali. A gente só vai considerar o torque do centro da barra e o torque da massa aqui. Então, da mesma maneira, deixa eu só criar um documento novo. A gente vai ter uma barra, a gente só precisa encontrar os tamanhos certinhos. No centro da barra, a gente coloca o peso da barra, que eu vou chamar de massa Mzinho, G. Aqui a gente vai ter o lugarzinho onde a gente vai colocar a nossa massa, que vai ser
vou chamar de M grande G, que é o peso dessa massa que vai estar aqui, que é o disco. Daí agora a gente só precisa olhar as distâncias certinhos. A distância do centro da barra até o eixo de rotação vai ser meio. Então a gente sabe que aqui está o eixo de rotação S2, né? O apoio está aqui. Então isso daqui é meio. E do outro lado é meio até o final, porém é 10 centímetros da ponta, então esse buraquinho de encaixar o peso é a 0,4. Então este pedacinho aqui é 0,4. Então a gente vai fazer da mesma forma que o primeiro exemplo. A soma dos torques tem que ser igual a zero, então a gente só vai dar um sinal. mg, que é o peso ali, vezes a distância 0,4, eu vou colocar como 0,4 é 4 décimos ou 2 quintos, né? Vamos trabalhar com números inteiros. Ela vai descer nesse sentido, né? Então vamos adotar esse como positivo e o outro como negativo. Então menos meio, né? Então vai dar mg vezes meio, que é a distância. Então meio aqui. Isso igual a zero, porque tem que estar no equilíbrio. Então a gente vai resolvendo essa conta, joga para lá, corta a gravidade, ela não precisa entrar nessa situação. Vai dar 5/4 da massa do bastão, né? Nossa, meu Deus. Porque ele fala que a massa do bastãozinho aqui, eu nem li, né, o exercício, é 10 quilos. Então isso daqui vai dar 50/4, que é 12,5 quilo. Então a gente sabe que a massa do peso, que pode ser colocada ali a ponto de deixar o sistema no equilíbrio, ou seja, se eu passar desse valor de 12,5, aquilo ali vai girar e vai tombar. Então ele pergunta na questão: dentre dos discos disponíveis, cujas massas estão indicadas abaixo nas alternativas, aquele de maior massa e que pode ser colocado sem desequilibrar é... Se a gente colocar 15, já desequilibrou. Então o mínimo que a gente pode, o máximo que a gente pode colocar sem desequilibrar é 10, né? Porque ele está abaixo de 12,5. 10 é menor do que 12,5. Ok? Então basicamente, quando a gente tem uma tábua e duas forças agindo na tábua, a gente vai ter que força 1 vezes a distância 1 vai ser igual a força 2 vezes a distância 2. Ok? É um resumo, tá? Isso daqui só vale para uma tábua que tiver duas forças e uma está no centro de massa, igual a gente fez aqui. Basicamente a gente utilizou isso, a gente trocou F1 pelo peso de um, F2 pelo peso da outra e as distâncias do eixo de rotação. Então isso a gente pode utilizar de cara assim quando a gente vê esse tipo de esquema. Ok, tem alguém tentando entrar? Não, acho que é isso mesmo, vai ser só a gente. Vocês podem falar, tá bem? Alguma dúvida, se você estiver durante a questão, vocês podem falar que eu vou dando uma olhada. Então, para a próxima já é da FUVEST, mas ela é assustadora, mas ela não é assustadora, tá bom? Porque aparece um caminhão aqui e mostra o centro de massa X e Y, mas não é nada muito... não é nada muito difícil. O que diz? O guindaste pesa 50 mil newtons sem carga. Esse tijolinho que tem aqui não é a carga dele, né? É o contrapeso, né? Um guindaste, para poder levar um peso, ele precisa de um contrapeso para não tombar exatamente. E os pontos de apoio de sua roda no solo estão em x igual a 0 e x igual a menos 5, só para dar o tamanho. O centro de massa está no menos 3, 2. Na situação mostrada, a maior carga que ele pode erguer sem tombar, daí ele pergunta isso. Então, vou copiar isso daqui e a gente joga para lá. Opa. Para a gente poder desenhar no coisa. Então, vamos desenhar. A gente não vai se importar com o eixo Y, porque aqui o eixo de rotação está em cima do eixo Y. Então, isso vai facilitar bastante a nossa conta.
Então a gente vai ter no centro de massa do caminhão o peso do caminhão, que eu vou chamar de PC, ele já passou, né, 500.000 Newton. E aqui a gente vai ter o nosso P, que é o que a gente quer descobrir. E o eixo de rotação é aqui, então a gente pode imaginar, a gente pode traduzir isso como uma tábua novamente, onde no ponto -3 dela tem, a gente tem que levar em consideração a distância, tá? A gente tem aqui o PC no ponto -3, tem o eixo de rotação no 0 aqui, e no ponto 2, mais ou menos aqui, a gente tem o peso. Então, a gente vai resolver daquela mesma forma, eu vou colocar aqui de novo, F1, distância 1, é igual força 2, distância 2. Então vamos lá, força 1 a gente vai trocar pelo PC, vezes a distância do eixo de rotação. O eixo de rotação está no 0 e o peso do caminhão está no -3, então essa distância é 3 positiva, tá? A gente está trabalhando com distância. Do 3 ao 0 a distância é 3, não -3. E isso vai ser igual a força 1, que a gente quer, o nosso P, vezes a distância ao eixo de rotação, 2. Eu não estou colocando sinal negativo e positivo aqui, porque essa já é a fórmula simplificada. Então é só resolver. O peso que o caminhão pode carregar vai ser igual a 3/2 do peso do caminhão. Quanto que pesa o caminhão? O caminhão pesa 50.000 newtons, né? Então isso daqui vai dar 3/2 de 5 vezes 10 à quarta. Vamos colocar em notação científica para ficar mais bonitinho. 50.000 é 5 vezes 10 à quarta. 3 vezes 5, 15. Dividido por 2, 7,5. Isso daqui vai dar 7,5 vezes 10 à quarta Newton. E isso é maior que o peso do caminhão. E está correto, né? Um guindaste é feito para levantar um peso maior do que ele tem. Então essa daqui é a alternativa C. Simples, né? A gente não precisa do eixo Y dessa vez. A gente só trabalha com o eixo X. Porque o eixo de rotação está em cima do eixo Y, definido aqui. Isso simplifica bastante as contas. Tá bom? Então, questão 3, alternativa C. É assim que se faz, em todos os exercícios. Usando basicamente essa formulinha aqui e substituindo. Ok. Vamos ver a próxima. Cadê o mouse? PUC. Se for muito facinho, eu só explico e a gente vai para a próxima. Um bloco de massa 1 kg está numa polia de raio R de um fio inextensível e sem massa, como mostra a figura. Não tem figura, infelizmente, eu já procurei. Sabendo que o bloco desce com uma aceleração, calcule o torque realizado. Tá, isso daqui eu vou fazer porque a gente tem que pensar um pouquinho, tem que ir um pouquinho além. Então vamos imaginar aqui que a gente tem a nossa polia. E aqui a gente tem o fiozinho com um bloquinho. Aqui tem o nosso peso do bloquinho. A gente vai ter que usar a segunda lei de Newton aqui. Aqui tem a tração do fio, né? Aqui vai ter a outra tração do fio. E aqui a gente tem o nosso raio de 0,2 metro. O eixo de rotação vai ser bem no centro do círculo. Porém, a gente não pode simplesmente chegar aqui no momento igual, o nosso momento vai ser a tração, por isso que a gente tem que achar primeiro. Nesse caso, a tração não vai ser igual ao peso, tá? Não pode substituir a tração pelo peso porque esse bloquinho está acelerando, ou seja, ele tem uma força resultante nele. Então, nosso momento vai ser peso vezes a tração vezes o raio, simplesmente isso. Porém, a gente tem que achar a tração, então a gente vai ter que analisar as forças no bloquinho. A gente vai ter que a tração menos o peso é igual à força resultante, e a força resultante é massa vezes aceleração. Então agora a gente só substitui o que a gente sabe.
ele fala que a aceleração do bloquinho é 3 e a massa dele é 1. Tá? Então a gente sabe várias coisas primeiro, o peso e a força resultante. Então a gente vai ter que a tração menos o peso vai ser gravidade vezes 1 kg, ou seja, 10. Igual a força resultante, que é 1 vezes 3. Peraí, acho que eu troquei o sinal de alguma coisa aqui, cadê? Peso menos atração é igual a 3. O que eu fiz errado? Que vai dar 13 assim a atração, mas era para dar 7. E aí, gente? Me ajudem também. Tem que pôr a cabeça para pensar, não só fazer os exercícios ou me ver. O que está errado? 10 menos T. Vai ser isso. Peso menos atração. Deixa eu ver. Oi. O quê? Mas o que está errado? Depende, eu teria que trocar o sinal, né, daí, pode ser? Peso menos atração tem que ser igual a 3, então 10 menos T tem que ser igual a 3. Agora dá 7, né, é só invertir mesmo. Dá 7, né, menos, joga pra lá. Então a tração é 7 newtons. Isso se deve porque o bloquinho tem aceleração resultante, né. Então a tração não é a mesma coisa, tá? Desculpe então por esse, só comi bronha um pouquinho. Então, agora é só substituir lá o M. Muito obrigado, Júlio. Vai ser 7 vezes 0,2. A gente não precisa, o seno aqui já é 90 graus, tá? Porque a força já está perpendicular ao sentido do movimento, né? Essa tração aqui. Então o nosso seno de 90 é 1, e isso daqui vai dar 1,4 Newton vezes metro. Newton vezes metro também é a unidade de medida de energia, o Joule, né? Mas a gente está trabalhando em situações distintas, né? Esse vai ser, a gente tem que usar para o torque o Newton vezes metro. Ok? É isso. A gente só precisa fazer o esqueminha das forças aqui, então esse não. Tudo bem? Vamos ver a próxima. Esse é interessante. Um sistema é constituído por 6 moedas idênticas fixadas sobre uma régua de massa desprezível que está apoiada na superfície de uma mesa, conforme mostrado na imagem. Igual essa daqui. Tem uma régua e ela vai ser deslocada. Ao se deslocar a régua da esquerda para a direita, o sistema permanecerá em equilíbrio na horizontal até determinado ponto da régua atinge a extremidade da mesa e ela tombe, né? De acordo com a ilustração, esse ponto está representado pelo seguinte número. Então, essa é interessante porque tem que pensar um pouquinho mais também. Vamos desenhar então, a gente tem a régua aqui. A gente tem... Aqui a gente tem, não vou desenhar 5 moedas, mas a gente tem alguma coisa que tem 5 vezes a massa de uma moeda. A massa de uma moeda eu vou chamar de M. E aqui na outra ponta a gente tem uma moeda de massa M. Então, o que a gente precisa fazer é utilizar novamente aquele coisinho lá. Só nomear aqui. Ai, cadê o mouse? O 0 está aqui e o 6 está aqui. Essa daqui é a posição 0 da régua e essa daqui é a posição 6. Ou seja, ele vai começar a passar e a régua vai ficar assim, com uma massinha para fora. Depois ele vai ir mais, vai aqui, depois a régua vai estar aqui, tudo mais. Então, é claro que vai ter que ser um pedacinho muito grande para lá para poder desequilibrar isso, né? Então a gente vai calcular isso. A gente tem
aqui o peso da massinha e aqui o peso das 5 massinhas. Jogar no negócio dos momentos, então, porém, a gente tem que se dar conta de que a gente vai supor que o eixo de rotação é aqui, a uma distância L, que a gente não sabe, é o que a gente quer descobrir. E o restante eu vou chamar de 6 menos L. Tá? Ao você somar 6 menos L com L, vai dar 6, que é o comprimento total da régua. Tá? Então a gente tem que jogar o eixo de rotação em algum lugar e fazer a conta com isso. Então a gente pode ir naquela formulinha de novo aqui de FD1 igual a F2D2. E a gente põe, ó, F1 eu vou colocar 5M e o D1 eu vou colocar L, porque é a distância que eu chamei até o centro de rotação. Isso vai ser igual a força 2, que vai ser só M, né, que é dessa massinha aqui, vezes 6 menos L. Né? E daí, massa vai cortar aqui, a gente vai ter que 5L é igual a 6 menos L. Joga para lá, joga para cá. A gente vai ter que 6L é igual a 6, ou seja, L é igual a 1. Então, portanto, você tem que arrastar a régua até a posição 1 para que esteja no equilíbrio. A partir daí, se você empurrar mais um pouquinho, ela vai tombar, certo? Então, aqui está, de acordo com a ilustração, esse ponto é representado pelo 1. Ok? Então, esse tem que se pensar um pouquinho a mais, né? Do que o comum. Uma questãozinha do Enem, né? Todo mundo entendeu? Vai falando, gente, se vocês tiverem alguma dúvida. Aqui, ó, tá TP. Eu não tinha visto, desculpa. Então, do Enem, a mesma coisa que a gente vai fazer, a gente só não tem o comprimento, a gente tem porções do comprimento, né? Então, a gente pode utilizar isso como nossa medida. Então, ele fala assim, um experimento, um professor levou para a sala um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-as em 8 partes. Então, não importa o comprimento, só importa que está dividido em 8 partes. Em seguida, apoiou na base coisa aqui o saco de arroz em uma das extremidades. Ele pergunta, nessa situação, qual foi a massa da barra? Nesse caso, a gente vai pôr a massa da barra porque o apoio não está exatamente no centro da barra. Então, o peso da barra vai gerar um torque, sim. Então, a gente vai colocar em conta isso. Então, a gente tem aqui a barra. A gente vai ter aqui o peso do saco de arroz. A gente pode colocar o valor direto. Ó, 5 quilos, então isso daqui vai ser 50 newtons. Né? Vai multiplicar por 10 da gravidade. A gente tem o nosso apoio aqui. E aqui, bem no centro, a gente vai ter 10m, né? Porque a nossa massa vezes a aceleração da gravidade. A gente sabe que essa distância aqui corresponde a 3 unidades, não importa se é metro ou não. E essa distância aqui corresponde a 1. A gente pode ver contando pela figura mesmo. Ó, isso daqui é 1 até o centro da barra, e aqui é 3. Então, novamente, joga naquela formulinha F1D1. O nosso F1 vai ser 50 vezes 3. E isso vai ser igual ao nosso F2, que vai ser 10m, vezes 1. Então, só dividir isso daqui, vai 10, 50, 5. Então, nossa massa M vai dar 15 quilos. Então, para isso estar equilibrado, significa que a barra tem 15 quilos. Tomem muito cuidado, viu? Nesse caso, o apoio não estava no centro da barra. Tá? Ele estava deslocado. Então, o peso da barra vai gerar um torque e esse peso é sempre no centro da barra, que é o centro de massa da barra. Ok? Tranquilinho, esse daqui vai ser a alternativa E do Enem. Ó, agora começa a complicar as coisas, hein? Esse daqui é da FUVEST. Ó, já passou 40 minutos do nosso plantão e estamos na 7. Não sei se vai dar tempo de fazer tudo, hein?
Então vamos ler o da FUVEST, é do pica-pau. Para manter equilibrado em um tronco de árvore vertical, um pica-pau agarra-se, ele segura pelo pé, né? Puxando-se contra o tronco e apoia sobre uma cauda constituída de penas muito rígidas, conforme mostra a figura ali em cima. No esquema impresso na folha de respostas estão indicadas as direções da força dos pés, da cauda e que passa pelo centro de massa e a distância das extremidades. Ou seja, ele está... Meu Deus. Aqui está o pica-pau, figurazinha dele, e aqui estão os esquemas das forças. Então, ele pergunta na questão A, calcule o momento das forças P e C em relação ao ponto O, que é o ponto onde ele gira, né? Onde ele está apoiado nos pés dele. Então, basicamente, a gente vai utilizar para achar o P, a nossa formulinha de momento, né? O momento da força P, que eu vou denotar como MP, vai ser igual ao peso, que ele falou quanto é, vezes a distância, vezes o seno do ângulo. Então vamos lá de volta na figura para ver. Ele fala aqui que o peso é 1. Tá vendo? Ó, o pica-pau ele tem 1 newton de peso. E a gente sabe que aqui é 16 centímetros com ângulo de 30 graus. Se o ângulo aqui é 30 graus, então ele também é aqui 30 graus. E a distância é 16. Então a gente joga tudo isso na fórmula. Então vai ser 1 newton vezes 16 vezes seno de 30 graus. Para quem lembra, seno de 30 graus é meio. Ok? Então isso daqui vai dar 8 newton metro. Certo? Esse é o nosso primeiro momento, que é o MP. Ele também pergunta nessa o momento do C, que é a normal de apoio do pé do coisa. Não tem, o torque é zero porque ele está em cima do eixo, né? Então, ao substituir na formulinha, a gente colocaria o D como zero e esse momento é zero. Então, a gente também sabe que o momento de C é zero. Então, essa é a nossa alternativa A, é da segunda fase, né? Vou escrever. Alguém? Nada? Ah, temos uma coisa aqui que eu errei. Tudo certo. Então, vamos para B. Escreva a expressão para o momento T em relação ao ponto O e determine o módulo dessa força. Tá? Então, agora ele quer que ache o T. Primeira coisa que a gente vai considerar é que o pica-pau está em equilíbrio, né? Então, ele está parado e tudo mais. Então, a gente sabe que em um corpo é equilíbrio, o torque do P mais o torque do T tem que ser igual a zero. A gente não está incluindo o C aqui porque C é zero. Então, o que a gente tem? A gente tem o valor de MP. E o outro torque a gente vai colocar um sinal negativo, tá? Porque ele está no sentido contrário. Tá vendo? O T está para cá, enquanto o T puxa para cá, o T puxa para lá. Então a gente vai colocar um sinal de T, senão a gente chega num resultado negativo, mas é só você ter uma ideia. Então a gente tem que o MT é idêntico, ele tem o mesmo valor. MT é igual a 8 Nm também. Ah, eu errei uma coisa, tá? Desculpa, gente, já vou corrigir. Esse valor aqui é se fosse 8 Nm, tá? O D aqui é 16 centímetros. Só que tem que usar em metro, né? Em metro, 16 centímetros é 16 vezes 10 a menos 2, né? Ou seja, 0,16. Então o valor correto aqui seria em centímetro, tá? Existe, Newton vezes centímetro, não diria que está errado, tá? Mas em Newton vezes metro, MP é 8 vezes 10 a menos 2. E eles preferem Newton vezes metro, né? Que é o SI. E da mesma maneira, então, como os dois aqui embaixo são iguais, então aqui tem um 10 a menos 2 também. Menos 2 Newton metro.
Daí ele quer que encontre qual que é o valor do t mesmo. Então a gente sabe que mt vai ser t vezes a distância dt. A gente pode olhar o ângulo. Ele já está um ângulo de 90 graus com o eixo de rotação, né? Então o nosso seno é 90 graus, e seno de 90 graus é 1. Então a gente só substitui aqui, 8 vezes 10 a menos 2 é igual ao t, vezes a distância, que é o nosso 16 centímetros. Tá vendo? A força está aplicada num braço de apoio, que a gente fala, de 16 centímetros. Então isso daqui vai dar 1,6 vezes 10 a menos 2. Isso implica que o nosso t é igual a... Deixa eu ver aqui. Não é 1,6, né? É 16. E isso daqui dá meio, né? Nosso t é igual a meio newton. Tcharam. Pequenininho, né? Ele pesa 1 newton, então faz sentido estar neste tamanho. Ok? Alguma dúvida até aqui? E daí ele pergunta, calcule o módulo da força C. E aqui a gente vai utilizar trigonometria 100%. Deixa eu aumentar isso aqui. A gente vai imaginar um triângulo aqui, o triângulo TCP, né? Pode ver que o P ele está perpendicular a esse lado aqui. Então ele vai fazer o papel da hipotenusa, nosso P. O C vai ser o do cateto adjacente ao ângulo de 30 graus e o nosso T vai ser o cateto oposto a esse de 30 graus. Então a gente vai ter um triângulo assim. Nosso C, nosso P e o nosso T. Aqui a gente tem 30 graus, então a gente vai usar as relações do triângulo retângulo para descobrir isso. A gente quer o C, então a gente tem o cateto adjacente. E a gente tem o valor de P, né? Então a gente faz que cosseno de 30 é igual a C, cateto adjacente, sobre a hipotenusa, P. Então, C vai ser, a gente sabe que, deveria saber, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, ou seja, C é igual a P vezes raiz de 3 sobre 2, P é 1, então C é raiz de 3 sobre 2 newton. Ok? E assim está concluída a questão da FUVEST. Essa é a questão mais difícil da lista. Então, tudo bem até aqui? Nenhuma dúvida? Esse é mais complicadinho mesmo, tem que usar matemática pura em trigonometria e tudo mais. Se vocês não falarem nada, eu vou passando, viu? Questão... Tá certinho? Tá bom, então, vamos continuando. Questão 8. O que diz? Uma balança romana consiste em uma haste horizontal sustentada por um gancho em um ponto de articulação fixo, que é esse ponto aqui. A partir desse ponto, um pequeno corpo P pode ser colocado, pode ser deslocado, né? Esse pezinho aqui pode ser... É uma balança que, não sei se já devem ter visto em posto de saúde e tudo mais. Você pesa aqui, vai aqui e vê quanto pesa. Um pequeno P pode ser deslocado na direção de uma das extremidades a fim de equilibrar com o corpo. Então, quando o P é um corpo de 5 kg, quando ele equilibra esse Pzinho azul de 5 kg, a distância D é 15 centímetros. Para equilibrar um outro corpo de massa 8, a distância em centímetros vai ser igual a... Tem dois jeitos de fazer isso daqui. Um é uma regra de 3 muito facinho, e o outro é o jeito de análise. Eu vou fazer a análise com os momentos. Eu vou fazer dos dois jeitos. A gente tem que... Deu certo, né? Você faz... Você sabe que... Isso. 50 é uma distância de 15. 15, né? Isso.
Então 80 vai ser quanto? Né? Então vai aparecer essa regrinha de 3 aqui. 50 por 8 igual a 15 sobre D. E isso daqui vai dar igual a D igual a 24, né? 24 centímetros, isso. Então esse é o jeito mais fácil de fazer. Mas do outro jeito a gente tem que supor as duas situações, né? A soma dos momentos vai ser no caso 1, tá? Então vou chamar aqui de 1, a gente tem o caso 1. A gente vai ter que 50, porque é o peso do coisinho já multiplicado pela gravidade. Isso está em centímetro, tá? Mas não tem problema, a gente vai conseguir em centímetro depois. Então 50 vezes a distância D, menos 15 o pezinho P, que é a massinha dele e tudo mais, tem que ser igual a zero. E a soma, M2, né, no nosso segundo caso, vai ser igual a 80, que é o peso do outro peso, né, peso do peso, menos x, que eu não sei quanto é o nosso x que eu quero descobrir, vezes o pezinho P. Parece estranho, porque a gente tem 3 incógnitas e 2 equações, então teoricamente isso não teria como descobrir, né? 2 equações e 3 incógnitas não dá, mas dá certo sim nesse caso. A gente isola x aqui, vai dar que ele é igual a 80D. Meu Deus. 80D sobre P. E no de cima a gente isola P. A gente tem do de cima que P é igual a 50D sobre 15. Como são lineares, né, só tem D e não em potências de D, a hora que você substituir o P aqui embaixo, isso vai cortar D com D e o D vai sumir da nossa coisa, não vai ter problema, e a gente vai ter que o nosso x é igual a 80. A gente vai chegar na mesma regrinha de 3, né? 80 vezes 15 dividido por 50. E isso dá 24, né? Então tem dois jeitos de fazer a mesma coisa. Só que um é uma regrinha de 3 esperta e o outro é a análise mesmo dos dois jeitos. Ok? Então se vocês sacarem a regrinha de 3, perfeito. Dá certo também. Senão vocês têm que fazer a análise mesmo e vocês chegam na mesma coisa. Mas que bom, vocês um sacou pelo menos isso, né? Daí economiza muito tempo, né? Num vestibular isso é muito importante. Então isso daqui seria a alternativa C, 24 centímetros. O do pêndulo. Nossa, eu fiz o do pêndulo. Então, aqui basicamente é um pêndulo. Vamos desenhar. Um pêndulo é formado por uma bola de 4 kg e um fio ideal, de 0,2 de comprimento. No ponto mais alto de sua trajetória, o cabo que sustenta o pêndulo forma um ângulo de 30 graus com a vertical. Indique o módulo do torque realizado pela bola em Newton metro. Então, vamos desenhar. A gente tem nossa bolinha. Então, esse é o nosso pêndulo aqui. Ele vai ter 40 newtons, né, porque falou que a massa é 4 kg. O torque é realizado pela tração, novamente. Tá? A gente tem um ângulo de 30 graus, como ele falou. Na verdade, não é pela tração, tá? A gente vai decompor as forças. Então, o nosso torque vai ser... A gente precisa dessa força aqui, que forma um ângulo de 90 graus, com o braço de apoio, que tem 0,2 metro. Então, ali a gente tem que fazer uma construçãozinha, aqui é 90, então aqui é para ser 30 também, né? Então, substituindo as coisas. A força, o peso vai ser 40 vezes 0,2, que é a distância, vezes o seno de 30, que é meio. Então, isso daqui vai dar 2 décimos, aqui vai dar 8, 8 meio, isso daqui vai dar 4 newton vezes metro. Ok?
Então aqui o truque é só aplicar a fórmula novamente. Aqui tem que ver qual que é o ângulo correto, né? A gente teria que fazer por ângulo dentro, mas o ângulo dali é o ângulo daqui. 30 graus. E joga na formulinha. Deu mesmo com o meu. 4 Newton vezes metro. Bom, as próximas duas são de falar, então vamos falar. Ok? Nenhuma dúvida aqui, então essa é a nossa alternativa B em Newton vezes metro. Do Enem também. Partículas suspensas em um fluido apresentam um movimento aleatório, chamado movimento browniano. Né? O Einstein estudou bastante isso, que foi visto primeiro por um biólogo lá que viu o pólen pulando na água. A ideia do inventor era construir uma série de palhetas montadas sobre um eixo que seriam postas em movimento pela agitação de partículas ao seu redor. Como o movimento ocorreria igualmente em ambos os sentidos de rotação, o cientista ele concebeu um segundo elemento, um dente de engrenagem assimétrico, que é isso daqui. Ou seja, ele roda num sentido e no outro ele trava, né? Então não dá para se movimentar muito. Assim, em uma escala muito pequena, esse tipo de motor poderia executar trabalho, por exemplo, puxando um pequeno peso para cima. O esquema já foi testado e é mostrado a seguir. Não sei o quanto prático seria isso, porque o movimento browniano é muito pequeno. Então, teria que ser muito fácil de levantar isso. Enfim, vamos analisar as alternativas. O travamento do motor, a explicação para a necessidade da engrenagem é o travamento do motor para que ele não se solte aleatoriamente. Ele falou que o movimento é para os dois lados, né? Então, faz muito sentido, né? A seleção da velocidade controlada pela pressão nos dentes de engrenagem não tem nada a ver com pressão também. A gente vai excluindo as que não tem nada a ver. O controle do sentido da velocidade tangencial, permitindo inclusive uma fácil leitura do seu valor. Valor do que? Não tem nenhum medidor ali. D. A determinação do movimento devido ao caráter aleatório, cuja tendência é o equilíbrio. Sim, é esse daqui. A gente está falando de estática, né? Por quê? O movimento browniano ele vai ocorrer para os dois lados. Mas a primeira vez ele é muito aleatório, ele é probabilístico, para falar a verdade. Então, às vezes ele vai ir mais para um lado do que para o outro. E é isso que ele quer medir. Se ele empurrou mais de um lado, então ele vai empurrar para lá e não vai conseguir mais empurrar para lá. Ele quer medir esse deslocamento apenas para um lado. A escolha do ângulo a ser girado, sendo possível inclusive medir o número de dentes de engrenagem. É tão pequeno o movimento, por que ele queria medir o número de dentes, né? Então, tem tudo a ver com o que a gente está estudando, né? A determinação do movimento devido ao caráter aleatório. A tendência é o equilíbrio, né? Se o movimento é aleatório para ambos os lados, então ele tende a ficar em equilíbrio na média, né? Então essa daqui vai ser a nossa alternativa D, tudo bem? Mais teórica mesmo, eles tendem a colocar umas coisas mais modernas. Questão 11. A 11 é alternativa também? Tá, a 11 tem que pensar um pouquinho também. Fala que uma prancha homogênea de comprimento 5 metros e massa igual a 10 kg encontra-se apoiada nos pontos A e B, distantes 2 metros. Sobre a prancha estão duas pessoas, cada uma delas com massa 50 kg, igual está mostrado aqui. Admita que uma das pessoas permaneça no ponto médio, então a gente obrigatoriamente precisa deixar uma pessoa no ponto médio, e nessas condições calcule a distância máxima em metros que pode separar as duas pessoas sobre a prancha, mantendo o equilíbrio. Então, a gente vai manter uma pessoa, digamos que essa primeira aqui no ponto médio, e a gente vai afastar a outra para lá. Então, o nosso eixo de rotação vai ser aqui no B, né? A gente tem que saber quanto a pessoa tem que estar afastada deste lado aqui para que ainda esteja em equilíbrio, né? Então, vamos desenhar novamente. Na verdade, nem precisa desenhar muito, né? Então, a gente tem aqui a prancha. No meio, exatamente no meio, a gente vai colocar o peso da pessoa, que eu vou chamar de pessoa 1, mais o peso da tábua. Tá? Porque ambas estão no meio e o apoio é um aqui e o outro aqui. Só que conforme uma pessoa anda para o outro lado, até a ponta, esse daqui não vai ser mais um apoio, né? Porque vai descolar a prancha. E a outra pessoa a gente vai colocar ela aqui, nosso P2, a uma distância L. A gente não sabe quanto é, a gente vai chamar de L novamente.
E aqui, olhando a figura, a gente sabe que entre A e B é 1 metro. E a prancha tem 5. Então, no meio de 2 é 1, né? Então, do meio da prancha até o apoio tem 1 metro. Então, esse daqui é 1 metro. 1. Então, a gente vai usar de novo, a gente pode usar direto a F1D1, tá? Só que nesse caso, F1 vai ser P1 mais PT. Opa, travou aqui. Ai, meu Deus. Travou meu mouse. Então, enfim, voltando. Vai ser P1 mais PT vezes a distância deles até o eixo de rotação, que é aqui, é 1. Vezes 1. Isso vai ser igual a P2L. Então agora a gente substitui tudo. A pessoa 1 tem 50 kg, então são 500 N. É 50 ou 55? 50. Então 500 mais o peso da prancha é 10 kg, né? Então 100 vezes 1 é isso mesmo. Isso vai ser igual a 500 L. Portanto, L vai ser 600 sobre 500. Isso vai dar 6 quintos, e 6 quintos é igual a 1,2 metro. Nossa. Ok? Porém, não paramos aqui, porque 1,2 metro, na verdade, é a distância da pessoa 2 até o eixo de rotação. Então, a distância total vai ser 1 mais L. E a distância total vai ser 2,2. Ok? O L era só ter o eixo de rotação. Tem que somar 1, porque é a distância da outra pessoa ao eixo de rotação. Então, total vai ser 2,2. Tudo certo? Tudo certo. Essa é uma das outras que tem que pensar também. Um pouquinho mais. A 12. 12 é qualitativa. Figura abaixo ilustra uma ferramenta. É a chave inglesa, né, que chama isso daí, para apertar determinadas peças metálicas. Para apertar uma peça, aplicando-se uma menor intensidade de força possível, essa ferramenta deve ser segurada de acordo com o que está indicado em... Vocês já devem ter visto trocar pneu, por exemplo, né? Quanto maior o braço da ferramenta que você troca o pneu, mais fácil de você girar o parafuso, né? Então aqui na questão, na A gente vai ter que decompor a força, né? Porque a gente precisa achar a força que faz 90 graus com o braço de apoio. Então, tem que decompor, seno de algum valor é sempre menor ou igual a 1. E ele fala que a força é a mesma. Ele não fala... Enfim. Aqui também a gente vai ter que decompor. A única coisa que está mudando nessas duas aqui é o sentido, né? Uma vai girar em horário ou outra está puxando. Na C, ele está puxando muito próximo, né? A gente sabe que o momento é força vezes distância. Essa distância é muito pequena, ou seja, você vai ter que fazer uma força maior. Nos sobra AD, ou seja, o cabo aqui é maior. Então, se você aumentar a distância, você pode diminuir a força proporcionalmente. Então, a nossa alternativa correta aqui é D. Isso pode ser visto nessa ferramenta ou ao abrir e fechar portas, né? Porque se você segura muito próximo da parede, você tem que fazer mais força para abrir aquela porta. Então a gente chegou nas questões que o Thiago não falou sobre centro de massa, né? Então a gente pode fazer um exemplinho. Na verdade eu vou pegar um exemplinho que eu tenho que eu já fiz. Vocês vão ver, eu vou abrir no PDF. Eu fiz para aula de estática do noturno, quando eu falo de centro de massa, que é o centro de gravidade também, ó. O centro de massa é obtido a partir da configuração de N partículas e suas respectivas massas e posições, como eu falei. X do centro de massa é 1 sobre massa somatória, que vai dar isso daqui, basicamente. Então tem a aplicação aqui. Um conjunto de partículas está disposto como mostra na figura 2. Calcule o centro de massa. Então, ó, aqui a gente tem 3 partículas e as posições dela.
Então, em algum lugar no eixo X vai ter um centro de massa. E a gente vai aplicar direto a formulinha. A gente soma as massas, então a massa total vai ser 5 mais 2 mais 4, isso dá 11. Então, 1 sobre massa total e a soma. Massa 1 aqui, ela tem 5 kg, então vai ser 5 vezes posição no eixo X, menos 5. Se tiver negativo, põe negativo nesse caso. A massa de 2 kg está no zero, então vai dar massa vezes posição, zero. É zero, põe zero do mesmo jeito. E a massa 3, ela está a 4, ela está a 1 metro e tem 4 kg, então 4 vezes 1, né? A gente está somando as massas vezes as posições dela. Soma isso, vai dar 1,5 sobre 11, que vai dar 0,136 metro. Então, aproximadamente aqui, assim, é o centro de massa desse sistema. Como está todas no eixo y igual a zero, então o centro de massa do y é zero. Mas se elas estivessem distribuídas em outros lugares, tipo aqui em cima, então isso teria um centro de massa em y também. Tá? Que daí você calcula do mesmo jeito, apenas trocando. Então a ideia desse exercício, se desse para ler ele, porque tem um 2, daí abre parênteses 0 menos 1. Então, eu acredito que são as posições dos vetores aqui, né? E esse 2 multiplica. Então, o P1, na verdade, é 0 menos 2, o P2 é 1, 0 e o P3 é 4, 6. Tá? E eles têm massas iguais. A gente não vai precisar saber. Então, basicamente, fazendo o que ele diz ali, vou fazer só tentando entender o que ele quis dizer ali. Então, o x de massa vai ser igual a 1 sobre a soma das massas, então 3m, que multiplica massa 1, m, vezes a posição da partícula 1 em x, 0. Tá vendo? 2 vezes 0. Porque essa é uma notação de vetor, né? Então aqui já não soma. Vai dar m vezes 0, 0. Mais. Esse aqui já pode fechar. O P2 vai 1, 1. Tá. Então, mais m vezes 1. Mais a posição próxima vai ser 2 vezes 2, então 4. Mais 4m. Soma tudo, vai dar 5m sobre 3m, m corta com m, então não importa saber o valor da massa de cada um. Isso daqui vai dar 5 terços. Unidade de medida que está medindo, né? Não sei se ele está em centímetro, está em metro, então isso daqui seria metro. Ou seja, em 5 terços é o centro de massa de x. Agora em y a gente faz a mesma coisa, só que a gente considera o outro valor, né? A segunda entrada do vetor. 1 sobre 3m, m vezes. Vamos ver, a primeira posição do vetor 1 é 2 vezes menos 1, ou seja, menos 2. Então a gente põe menos 2 aqui. Mais a massa, posição 2 vai ser 0, então mais m vezes 0. E no último, a terceira partícula está na posição 6, 12, né, no caso. Porque tem 2 vezes 6, mais 12 vezes o m. Ok? Soma tudo. Vai dar 10 sobre 3, né? Corta m com m. 10 terços de metro, ou seja, 3,3. Então é para ser isso, tá? É que eu joguei esse exercício no Google e a pessoa resolveu da mesma maneira. Só que daí a questão que está faltando aqui, o centro de massa, em qual ponto ele é representado, né? Nenhum, porque 10 terços é 3,3, então teria que estar aqui mais ou menos. Na verdade 3,3 aqui, e no eixo 1 é 5 terços, que dá 1, pouquinho. Então ele teria que estar tipo aqui, assim. E não tem nenhum representando, né? Então essa questão não está muito certinha, não. Mas é assim que se calcula o centro de massa, tá? De partículas pontuais. 1 sobre a massa total e você soma a massa de uma vezes a posição dela mesma. E vai somando tudo isso. Pensei que o Thiago tivesse passado, mas não passou não. Então, vejamos aqui a 15
Dá para fazer de cabeça também, só conceitualmente. Suponha que para fechar uma porta de 8 metros de largura, uma pessoa aplica uma força perpendicular a ela de 3. Perfeito, o ângulo já é 90, seno de 90 1, como é mostrado ali. Determine o momento da força. Então vai dar 3 vezes 8, 2,4. Porém, a gente adotou o sinal, a convenção de que se o movimento acontece no sentido horário, ou seja, igual ao do relógio, o sinal é negativo. Então, o momento desta força aplicada na porta vai ser menos 2,4. Tá? Então, essa daqui vai ser a alternativa B também. Simples assim. Só colocar o sinal. E a questão 16, acho que como duplicou ali, colocou mais uma questão. Na figura temos dois blocos cujas massas são 4 e 6. E está distante o ponto de apoio aqui. A fim de manter a barra em equilíbrio, determine a distância x do ponto de apoio deve ser colocado. Suponha que inicialmente o ponto de apoio esteja a 40 cm da extremidade. Então, o eixo de rotação está aqui. A placa, ele não fala quanto é o peso da placa, né? Então, teoricamente, esse pezinho teria que estar em cima, né? Para não considerar o peso da placa. Então, força 1, distância 1, igual a força 2, distância 2. Deixa eu fazer... Opa, salvar não. Então, vamos desenhar aqui a plaquinha. A gente tem 6 kg e 4 kg. Então, aqui a gente tem 40 newtons. E aqui a gente tem 60 newtons. Para baixo. O apoio está aqui. Aqui mede x. E, por último, 40 aqui. Então, multiplicar um pelo outro. 40 vezes x vai ser igual a 60 vezes 6. Então, isso daqui vai dar 6 vezes 6, 360, né? 360 por 40 vai dar 36 por 4, ou seja, 9. 9? Corta um 10, vai dar 36 sobre 4. É 9? Já não sei fazer conta mais, gente. 3 dias para achar a calculadora. É 9. X igual a 9 mesmo. 9. Estava em centímetros, né? Então, x igual a 9 centímetros. Não sei porque eu não cheguei nisso. Não é 6, né? Nossa, bobeei de novo, que não é 6. É a distância, né? Então tem que ser 40. Portanto, x é igual a 60 centímetros. Vocês já avisaram eu que eu errei. Então, 60 centímetros, o que é desproporcional aqui, né? A pessoa que fez essa imagem aqui, se x é 60 para equilibrar, isso daqui dá a alternativa A, nossa. É uma questão estranha, né? Porque o apoio aqui, ele não vai estar no meio, né? Então, e o peso da prancha? Mas, então, ele não considerou o peso da barra. Certo? Então, esses são todos os exercícios. Se tiveram alguma dúvida, é isso. Basicamente, na maioria dos casos, a gente vai poder usar o força 1, distância 1 vezes força 2, distância 2, tá? Mas, eu já posso parar aqui o plantão para subir.